Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal Zoé. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Gente, hoje o bagulho foi louco, viu? Tem dia que Jesus é carinhoso, fala umas coisas difíceis, fala, mas assim, com cuidado, com amor, com zelo. Hoje, meus filhos, ele não quis nem saber. Ele pegou os dois pés e deu no meu peito, assim, sem dó nem piedade. Ai, mas que bom, assim, que bom poder entender que a gente tem intimidade suficiente pra fazer isso. Mas vamos lá. Eu tô estudando sabedoria, né? Hoje eu estudei o capítulo 2 e ele fala assim: com gestos e palavras, os injustos invocam a morte para si mesmos. Eles pensam que a morte é amiga e a desejam ardentemente, chegando a fazer aliança com ela. Então, vou dar um contexto pra vocês, né? Eles vão. Esse capítulo vai falar dessas pessoas que eles vão chamar de injustos, que flertam com essa morte. Como assim? São pessoas que não creem que existe uma vida pós a morte, né? Que existe uma vida em Deus depois daqui. E meio que não é muito isso que me chamou a atenção, né? Tipo, não tem problema você não acreditar, né? Enfim, se tem ou não vida após a morte, né? Mas eles vão colocar essas pessoas como pessoas que não se responsabilizam pelos outros, sabe? Pessoas que querem viver a vida enfim, e viver do jeito que elas querem, segundo a cabeça delas, né? E não tô falando só de tipo. A Bíblia traz esse tipo de exemplo, né? Tipo, ai, vamos nas festas, blá blá blá. Mas o que Deus toca no meu coração não é só esse tipo de coisa, sabe? É tipo pessoas que querem uma vida independente, sabe? Uma vida que, tipo assim, ai, eu sou a minha própria fortaleza, eu sou minha própria força. Então eu vou escolher o que eu vou fazer, o que eu quero fazer. E desculpa a palavra, que se danem as outras pessoas. E não tô falando nem de respeito com Deus, sabe? Tipo assim, ai, quero fazer a vontade de Deus. Não é nem isso. É tipo assim, respeito com o outro, sabe? Sabe aquelas pessoas que, tipo, eu eu vivo e acabou, é isso aí, e você que lute, sabe, pra viver comigo, assim. E eu vou fazer isso sim, é o meu plano e meu plano vai acontecer, sabe? Então é nesse tipo de coisa que eu tô falando, né? E aí eu entendo que a partir desse versículo, né, que esse tipo de pessoa elas querem o máximo de prazer e o máximo alcançar o máximo de coisas, ter o máximo de oportunidade. Então elas se fixam muito no mundo, né? Elas se fixam nas coisas, não no mundo, mas assim, nelas mesmas e no que nas vantagens que elas podem ter, né? E aí, gente, olha o tiro que Deus me dá. Quanto mais olho pro mundo e não para Deus, mais cego eu fico. E mais atraída pelo mundo eu fico. E vocês estão entendendo, né? Não é o mundo no sentido de festa, essas coisas, mas no sentido também de independência, de ser eu ser o meu próprio Deus, né? E de eu não olhar pro outro, né? De eu não olhar, tipo, que existe um todo, né? Tipo, não tem problema eu cuidar de mim e querer as minhas coisas, mas será que eu vou passar por cima de alguém quando eu fizer isso, né? Quando eu quiser as coisas do meu jeito. E tem pessoas que é por conta de querer mesmo viver essa vida doidada, né? Mas tem pessoas também que é porque elas têm medo e elas são feridas, sabe? Elas têm muito medo de se relacionar e de se responsabilizar. Então elas não conseguem dar passos nesse sentido de dependência, né? Nesse sentido de se deixar entregar, né? E, e Deus me chamava muita atenção hoje, né? Porque ontem eu discuti com uma amiga e porque eu sou muito assim, né? Eu sou muito independente. E eu tenho meu jeito e eu quero as coisas do meu jeito, né? E não que eu imponha pro outro, mas assim, eu, dentro de uma relação, eu tenho dificuldade de. Não é nem dificuldade, eu não tenho. Às vezes eu não tenho disposição, sabe, pra me relacionar com as outras pessoas, né?
eu quero as coisas leves, né? E é uma opção e tá tudo bem. Só que Deus me chamou a atenção, sabe? Pra minha responsabilização nas relações, né? E aí hoje eu acordei, fui na missa, tudo. Eu tava com muito sono, não queria vir na missa. Aí Deus me falou assim, não, vai sim, né? Aí eu acordei, vim. Vai sim, que eu quero te dar um tiro. E aí eu fui percebendo que eu queria, tipo, hoje, como eu não tava muito disposta, eu queria só ir seguindo a minha dinâmica. Eu não queria viver o meu dia, sabe? Eu queria só fazer tudo que eu tinha pra fazer e não queria aproveitar, não queria usar a minha rotina para ter um dia muito bom e muito produtivo no sentido de que eu estaria vivendo, sabe? No sentido de que ela me ajudaria a viver algo bom. Não, eu queria simplesmente usar ela para marcar coisas como feitas, né? E aí Deus me chamou a atenção. Ele falou que isso era uma maneira de ser independente, sabe? Uma maneira de me afirmar e de não entrar em profundidade com ele, de não entrar num relacionamento profundo com ele. Porque quando você entra num relacionamento, você não pode estruturar, você tem que ser, como é que fala? Você tem que ser livre, né? Você tem que deixar o outro também tocar você, né? E para quem é independente, isso é muito, 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 muito difícil. Então Deus, ele me chamou a atenção no meu relacionamento com ele. Ele falou assim: "O que você tá fazendo? Você tá vindo na missa?" Depois que eu levantei, né? Depois que ele me levantou. Depois que ele me levantou. Eu nem queria vir. Mas assim, você tá aqui na missa e você quer o quê? Checar as coisinhas? Eu não te trouxe aqui na missa pra checar as coisinhas. Ou você se relaciona comigo de verdade, ou não precisa nem se relacionar. Mas era mentira, precisa sim, porque ele me levantou da cama. Mas ele falou desse jeito, rasgado, pra eu entender, sabe? Que era assim, é pra eu me relacionar, para de ser trouxa, sabe? E, e aí, esse mecanismo de independência, né? Ele faz a gente, vai tornando a gente cego, né? Vai fazendo as coisas ficarem atrativas, as coisas do mundo, assim, né? De nós mesmos, ficarem mais atrativas do que elas são. Por isso que a sabedoria fala, o livro da sabedoria fala que os injustos flertam com a morte, né? E invocam a morte para si mesmos. E aí a gente vai pensando que ela é amiga, né? Aí já foi um tiro, mas continua, viu? Fala assim: para viver no ócio e no prazer é preciso ter alguém que pague por isso. Daí nasce a desigualdade social, onde os bem-pensantes e privilegiados exploram os pobres, forçando-os a sustentar o seu estilo de vida. Eu nunca tinha olhado para a desigualdade social desse jeito, né? Eu sempre tinha olhado uma perspectiva marxista, né? Tipo assim, de propriedade privada, de poder, né? Então, por exemplo, a gente fez uma propriedade privada, então logo eu tenho poder sobre o outro, eu tenho poder sobre uma classe. Logo, as coisas que estão postas determinam o que a gente pensa. É isso que Marx fala. Só que hoje, e a Bíblia, ela flerta muito com Marx. O Marx, ele subverte a Bíblia, né? A proposta da Bíblia. Tem até um livro da Bíblia, se vocês quiserem, comentem aí, que eu procuro, que eu escrevi, acho que é Esdras, eu não vou lembrar, mas tem um livro que fala sobre a necessidade da reconstrução da sociedade, né? E aí eu li aquilo e eu escrevi comunismo com Deus. Por quê? Porque sem Deus o comunismo é vazio. Sem Deus a gente não vai pra frente, né? Não tem como a gente usar das nossas próprias forças pra gente criar uma sociedade positiva, né? Assim, é a minha visão e é só a minha visão. É isso que eu tô falando. E é o que Deus ministra no meu coração, né? E eu sempre tinha olhado para desigualdade social, para divisão de classes, nessa perspectiva de Marx, né? Mas hoje, Deus, ele me chama a olhar de uma perspectiva super diferente. Ele fala assim: é porque essas pessoas, esses injustos, eles tiraram o corpo fora deles, eles delegaram essa responsabilidade, eles jogaram essa responsabilidade deles pro vento, sabe? Que eles não quiseram se relacionar, que eles não quiseram se envolver com as pessoas e crescer, né? Dentro da sociedade, que eles quiseram só ficar olhando para a vontade deles, para
terem essa independência, né? Por conta disso que existia a desigualdade social, né? Isso me lembra muito, como é que fala? O Caim e Abel, né? Caim, Deus fala com Caim, né? Abel, tipo, coitado, ele é a vítima lá. Ele é tipo good vibes, sabe aquela pessoa que não conhece muitas coisas? Deus, ele tinha o propósito lá pra Abel, mas na verdade ele queria falar com Caim, porque o Caim, ele era o primogênito, né? O que significa ser primogênito na Bíblia? Significa que você é responsável por um povo, você vai ser, tipo, chefe da família, né? Nessa questão dos patriarcas, né? Você vai ser o chefe da família. Então, a responsabilidade de Caim era tomar posse disso, era cuidar de Abel e cuidar do povo. E ele vai lá e faz o quê? Mata Abel, né? E, inclusive, eu vou até falar, eu nem ia falar isso aqui, eu ia fazer outro vídeo sobre, mas já vou falar. Inclusive, é por isso que Deus ele vai instituir que os animais, a gente pode comer os animais, né? Porque antes não existia violência. Antes dessa questão simbólica, né, do Caim e do Abel, não existia violência no mundo, né, tecnicamente, né? Porque é uma metáfora, uma história, né? E aí Caim, ele vai lá e mata quem ele tem que cuidar. Então, Deus, pra ele conseguir restaurar isso, aí Deus fica putaço, né? Ele fala, gente, eu criei o ser humano pra ele ajudar. Eu falei, seu trabalho é ajudar o outro. Ele faz o quê? Mata o irmão. Difícil pra mim. Aí Deus, ele precisa colocar um limite nessa violência. Já que a violência existiu, então eu vou botar um limite. Aí ele fala, então, presta atenção. Então agora você pode matar os animais para você comer, sabe? Porque o homem vai matar de qualquer forma, sabe? E é muito legal como isso reflete muito as teorias, né, da psicologia, por exemplo, de Freud e tal, vai falar da pulsão de morte, né? A gente tem dentro de nós essa pulsão, essa necessidade de matar, né? Essa agressividade. Então Deus, ele percebe que tem isso no homem, então ele coloca limites para isso, né? Mas não é que a gente tem domínio sobre os animais. Então, assim, argumente com isso. Então, hashtag vamos ser vegetarianos, sim, queria, inclusive. E tem muita gente que usa esse argumento, né, ai, porque Deus instituiu que a gente é soberano aos animais. Instituiu porque a gente fez merda, meu querido. Mas então, voltando. Me lembra muito Caim, sabe? De que Deus olha pra Caim e pergunta: onde tá o teu irmão? Ele olha pra mim hoje e pergunta: onde tá o teu irmão, sabe? Você não se relacionou com ele? Você cuidou dele? Você pastoreou ele, sabe? E o pastoreio, ele não envolve só uma questão de, tipo, conduzir a pessoa. Ele envolve um relacionamento, envolve você mudar também, você se abrir mais, né? Beleza. Aí ele continua assim, né? A nossa força será a regra da justiça, porque o fraco é claramente coisa inútil. Então, tá dizendo que os injustos, quando eles fazem esse movimento de independência e de se apaixonar, né, pela mentira e tudo, e pelo mundo, ele para de enxergar o outro como alguém digno. Ele para de enxergar o outro como alguém que é uma pessoa que tem vida, que tem desejos, né? E aí passa a considerar o outro fraco. Por quê? Porque ele busca vantagens, né? Então, se a pessoa não me dá vantagem, né? Como é que eu posso me utilizar dela? Ela não serve pra nada, né? E então o outro, nessa perspectiva do injusto, ele é fonte de prazer e fonte de utilidade. Só que na perspectiva de Deus, o outro é simplesmente um outro, digno de amor, sabe? Filho amado. Então, percebe como é muito profundo isso, né? Modifica quando a gente se torna independente, quando a gente coloca isso para nossa vida, a gente muda o nosso olhar sobre o ser humano, sabe? A gente passa a querer vantagem nas coisas.
E aí Deus conclui assim: ele, os injustos, né, o injusto, nos considera moeda falsa e se afasta de nossos caminhos para não se contaminar. Se eu vivo essa dinâmica da independência, do ócio, né, eu acabo construindo uma mentalidade contrária do que Deus sonhou para mim, né, que é muito louco. Você percebe como conversa com Marx não estava errado, mas que Marx, ele, por não ter Deus, por não ser uma pessoa que crente, né, nesse aspecto, ele subverte, ele dá uma outra interpretação, que é super válida. Amém, obrigada, Marx, por você ser um filósofo, né? Mas cabe a nós, tipo, conhecer e interpretar dentro da nossa realidade de fé, né? Tá. E aí ele conclui assim: a maldade deles os deixa cegos, não conhecem os segredos de Deus. Então, quanto mais eu tenho de mim, menos eu conheço de Deus, sabe? Por isso que tem gente, já falei isso no canal, por isso tem gente que vê a Bíblia como um livro qualquer, porque não está aberto para Deus se revelar através da Bíblia, não está aberto. E aí vinha uma imagem no meu coração, né, de um copinho, que quando ele tá com água, quando um copo tá com água, ele tá cheio de água. Não dá pra eu colocar, sei lá, encher ele de leite, porque ele tá com água, se eu colocar leite vai derramar. Pra eu colocar leite no copo, eu tenho que tirar a água, lavar o copo. Posso não precisar lavar, mas é bom lavar, né? Porque senão fica nojento. E colocar leite, mano. Entende o que eu tô falando? Então, assim, quando a gente tem essa mentalidade de injusto, como eu tenho, a gente tem que tirar essa mentalidade, se esvaziar, né? Me esvazio de mim. Vai dizer aquela música: essa casa é sua casa. Me esvazio de mim, sabe? E pra quê? Pra que Deus possa me encher com Ele. Se eu tenho de mim, não dá pra eu me encher de Deus, né? Então é isso, gente. Vocês pegaram o tiro? Eu vou rezar meu terço agora, bem na boa, bem contemplativa, porque, olha, hoje, olha, foi tiro, o tiro na minha cara, veio tiro. Beijo, se você gostou, deixe seu curtir, deixe seu comentário aí, não fica bravo comigo, não me xinga, também doeu no meu coração, compartilha com alguém que você acha que vai gostar. E, enfim, se você gosta de filosofia, se você não crê, se você caiu aqui por acaso, meu filho, vai lá, sabe? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião e eu sei que tem umas opinião polêmica, beleza? Tamo junto, beijos, até o próximo vídeo.